Boa noite, meus amados irmãos, a paz seja convosco. É uma grande alegria estar aqui junto com vocês nessa noite em mais uma reunião do nosso grupo de homens. Eu recebi hoje o convite do nosso querido irmão Carlos para estar conversando com vocês. Inclusive, hoje é o dia de aniversário do nosso líder, então já gostaria de parabenizar aqui o nosso líder. Meu querido, que Deus abençoe você grandemente. Um beijo, um abraço para você, que você continue sendo essa bênção na vida de cada um de nós aqui, em nome de Jesus, viu? Nós somos muito gratos e muito felizes por ter você na nossa vida, não só como um líder, mas também como um amigo, como um parceiro, como alguém que está aí sempre quando a gente precisa. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus, tá bom? Bom, meus queridos, vamos lá. A palavra de hoje eu gostaria de falar com vocês aqui lá em 1 João, capítulo 2. Enquanto você vai abrindo aí, eu quero convidar vocês a já fecharem os seus olhos. Nós vamos orar agora ao nosso Senhor, pedir para que Ele abençoe a nossa reunião de hoje, em nome de Jesus. Papai, nós estamos aqui na sua presença. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de te pedir perdão por tudo que nós fizemos que não te agradou. Nos perdoe pelas nossas palavras, nossos pensamentos, nossas atitudes. Tudo que falamos ou fizemos que não foi da sua vontade, Pai, nos perdoa. Nós não estamos aqui para fazer a nossa própria vontade, mas estamos aqui para cumprir a sua vontade em nós, Senhor. E que possamos a cada dia mais sermos como vasos nas suas mãos, moldados conforme o que o Senhor quer para nós. Papai, que nessa noite o seu Espírito Santo fale a cada um aqui, que não seja eu, mas que seja o Senhor, que tudo que seja falado aqui venha do Senhor, em nome de Jesus, papai, e venha ao coração de cada um dos meus irmãos que estão me assistindo nessa noite. É o que eu te peço, te agradeço. Amém e amém. Meus amados, lá em 1 João, então, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 12. 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Meus irmãos, por que o Senhor colocou no meu coração para a gente falar sobre isso nessa noite? Quando nós lemos essa passagem, o mais breve que vem na nossa mente é a gente pensar realmente na idade física das pessoas. Então, quando ele fala filhinhos, normalmente ali a gente já imagina que o Senhor esteja falando com os menores, né, com as crianças e tudo mais. Quando fala de jovens, muitos usam inclusive esse versículo para tratar ao grupo de jovens realmente. E quando falam pais, realmente tratam sobre os adultos e tudo mais. Mas nesse caso, meus amados, a gente não está falando sobre faixa etária humana, sobre a nossa idade humana, mas sim sobre a faixa etária espiritual. Como assim, pastor? A gente está aqui falando sobre a sua maturidade cristã, sobre você ser um crente que está se achegando agora, sobre aqueles que já estão há algum tempo e sobre aqueles que se tornam pais. E eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Quando 1 João aqui, o apóstolo fala sobre, usando o termo filhinhos, quando o Senhor fala aqui usando o termo filhinhos, ele está falando para aqueles que estão se chegando na fé agora. Aqueles que são recém-batizados ou que ainda vão se batizar, aqueles que estão se achegando na presença de Deus agora. E o que é o mais importante para quem está se achegando na presença de Deus entender? Que é aqui como o Senhor se refere a esses. Ele fala assim: eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Meus amados, aqui nesse primeiro momento, quem está se achegando, até mesmo quem já tem mais tempo de igreja, mas ainda sofre com algo no seu coração, eu quero falar algo para você nessa noite. O Senhor quer te libertar de toda a culpa do pecado.
O Senhor quer te libertar de toda a sujeira do pecado nessa noite. Em nome de Jesus, eu creio que se há alguém aqui ainda preso a alguma coisa, o Senhor está libertando. Por quê? Quando ele fala que os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus, algo novo é desbloqueado em nosso coração. Se você sofria com culpa, se você pensava, meu Deus, eu não mereço nada de bom, eu sou um lixo, eu não presto para nada, eu não sirvo para ninguém. Esses são pensamentos que Satanás quer colocar na sua cabeça e reforçar a culpa dentro de você. O tempo todo, Satanás, inclusive, é apontado como acusador, aquele que realmente vai te acusar, que vai colocar o dedo na sua cara e falar sobre as coisas que você fez de errado. Mas aqui o Senhor quer libertar você disso nessa noite e falar: os seus pecados foram perdoados. Hoje, graças ao Senhor, aqui como fala Deus a palavra, graças ao nome de Jesus, aquele que morreu, que nos salvou, que derramou todo o seu sangue, que ressuscitou, que está vivo hoje, graças a Deus. Este nosso Jesus, o nosso Senhor, ele morreu na cruz para nos libertar do pecado. E quando nós erramos, hoje nós temos um acesso direto ao Pai através da oração para nos arrependermos, pedirmos perdão e sermos lavados. Então a primeira coisa que o Senhor quer falar hoje é que o Senhor tem poder para perdoar pecados. Você não é um lixo. Você não é da forma que você pensa, que não presta para nada. Não, você presta sim, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele já sabia que uma hora ou outra você ia errar. Mas ainda assim ele fez isso porque ele sabia que ao mesmo tempo que você poderia errar, você também poderia se arrepender dos seus pecados e voltar para os caminhos dele. Então, se hoje você está se sentindo de uma forma presa a um pecado, preso a uma culpa, preso a algo no seu coração que te remete a algo errado que você já fez, o Senhor quer falar hoje: se arrependa, e eu estou aqui de braços abertos para te libertar e para te perdoar. E eu quero te fazer alguém novo. O maior milagre que nós temos na nossa vida, meus amados, nós estamos aí na campanha de 40 dias de milagres. E eu quero falar uma coisa para você: o maior milagre que nós podemos ter nas nossas vidas é a salvação. A salvação é a demonstração de Deus de falar assim: ei, eu amo você. E eu tenho poder para perdoar os pecados. Então nessa noite, se ainda está preso a alguma coisa, o Senhor está te libertando, em nome de Jesus. E além disso, quando ele trata com filhinhos, lá no versículo 14, ele fala assim: eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Você conhece o Pai. Você sabe, meu querido, que o Pai, ele é amoroso, que ele é justo sim, e que se for preciso ele corrige, porque na própria palavra fala que quem ama corrige, né? O Senhor ama e ele corrige mesmo. Mas ele é poderoso para perdoar, para salvar, para restaurar vidas, e ele tem uma grande missão para cada um dos seus filhos. Então você conhece o Pai. Você sabe quem ele é. Se achegue para perto do Senhor. O Senhor não é um ser ameaçador, é um ser que sim, nós temos que temer e respeitar porque ele é o Todo-Poderoso. Mas nós podemos chegar até ele porque ele nos deu essa liberdade. Ele falou: venham até mim. Que nós possamos nessa noite entender a importância de nos chegarmos ao secreto com o Senhor. De dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, boa noite, que bom te encontrar mais uma vez. Que bom estar contigo mais uma vez. E se alegre na presença do Senhor, meu amado, porque Ele te chamou para ser livre, em nome de Jesus. Seguindo aqui, depois que ele fala com filhinhos, ele fala com jovens. Quem são esses jovens? Aqueles que já chegaram na presença do Senhor, que já estão há um tempo, já na maturidade cristã, que já estão há um tempo na igreja. E aqui olha só como ele descreve esses jovens. Ele fala assim... lá no versículo 14, no finalzinho do versículo 14, ele fala assim: jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece. Então, quem aqui em João é chamado de jovem? Aqueles que já estão na presença do Senhor, aqueles que já estão firmados na palavra do Senhor. Aqueles que já conhecem a palavra, que já buscam a palavra, e principalmente aquilo que ele ressalta aqui várias vezes: aqueles que venceram o maligno,
que já entenderam que Satanás não pode nos prender pela culpa e nem pelo pecado, ele não tem poder por isso, já sabem repreender esse mal em nome de Jesus, resistir às tentações, sabe muito bem o que está na palavra do Senhor sobre submeter-se a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, aqueles que já estão há um tempo na igreja, que já estão firmados na palavra do Senhor, lembre-se, meus amados, não volte à estatura de criança. Fique firme aonde você está, como jovem na palavra do Senhor. Forte, resistente. Se Satanás tentar vir contra você, continue firme na palavra do Senhor, porque nós não estamos em tempo de esmorecer. Assim como nossa pastora sempre fala, que possamos estar firmados na rocha que é o Senhor Jesus a todo momento. Não se deixe cair, não se deixe perder por conta dessas distrações que Satanás muitas vezes quer colocar. Aos jovens, meus amados, eu trabalho com jovens, eu sei muito bem como é. Satanás ele não vai se apresentar como alguém ruim, mas ele se apresenta como uma distração. Muitas vezes você entende que se vier alguma coisa, se alguém te oferecer uma bebida, por exemplo, você não vai aceitar. Mas ao mesmo tempo, Satanás pode estar te distraindo com uma outra coisa que você pensa que não tem problema nenhum, mas você está perdendo tempo de buscar a presença do Senhor. Você está perdendo tempo de buscar ali a face do Senhor, seja vendo algum vídeo aleatório, seja vendo algum conteúdo na televisão, são coisas que muitas vezes tomam o nosso tempo sem a gente ao menos perceber. E aí você que estava na estatura de jovem, que estava na estatura ali de estar firmado na palavra, às vezes começa ali a sentir um pouco de preguiça. Tá frio, não vou me levantar para orar, não vou agora fazer isso porque eu tenho que fazer outra coisa, não vou jejuar agora porque eu tenho esse horário aqui para comer, eu não vou conseguir tirar um tempo para Deus. São pequenas coisas que você pensa, não tem problema, mas que numa grande escala podem te fazer cair. Então, aos jovens, espiritualmente falando, fica o alerta. Tome cuidado. Satanás não vai vir contra você através, muitas vezes, de um pecado explícito, mas ele vai vir através de uma distração. Dalila não era a inimiga de Sansão, mas ela era a distração. E foi por causa dela que ele caiu. Então tome cuidado com isso em nome de Jesus, tá bom? E seguindo aqui, ele fala sobre pais. Ele fala assim, pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E aqui eu quero deixar um recado muito importante. Se nós permanecemos na estatura de jovem a vida inteira, apenas firmado na palavra, resistindo ao maligno, glória a Deus. Só que jovem com jovem no mesmo tempo, no mesmo lugar, numa mesma casa, uma hora ou outra começa uma competitividade e isso não serve na presença de Deus. Um quer ser melhor que o outro, um quer atingir mais que o outro, um quer fazer mais que o outro. Sabe quando isso muda? Quando o jovem se torna pai. Quando o jovem se torna pai, naquele momento ele começa a olhar as coisas de uma forma diferente. Porque eu preciso cuidar dos meus filhos. Sabe quando você se torna um pai, espiritualmente falando? Quando você começa a ter filhos espirituais. Então eu quero fazer um convite para você. Se você ainda não tem filhos espirituais, comece a falar de Jesus para as pessoas e comece a trazer pessoas para Jesus e discipular essas pessoas. Quando nós falamos sobre discipulado, nós falamos sobre vida na vida. Nós falamos sobre a pessoa conhecer a nossa rotina. E aí, amados, quando nós discipulamos alguém, quando nós temos filhos espirituais, nós começamos a olhar Deus, não mais como aquele papaizinho que dava cheio de presentes e tudo mais. Mas a gente começa a olhar a Deus e falar, Senhor, eu entendo as suas decisões, porque eu também sou pai. Muitos de vocês que estão me assistindo agora são pais, têm filhos realmente. E quando atingem essa estatura, eu ainda não atingi, mas eu estou buscando conhecer. Quando atingem essa estatura, começam a olhar as coisas de uma outra forma. Eu não tenho mais tempo para ficar perdendo com certas coisas pequenas porque eu tenho filho para cuidar. Eu não tenho tempo de ficar competindo com meu irmão porque eu tenho meu filho para cuidar. Eu não vou olhar Deus mais como meu papaizinho que tem que me encher de presentes. Mas eu vou olhar Deus e falar, Senhor, me ajuda a cuidar do meu filho, assim como o Senhor cuida de mim.
E ainda mais, meus amados, quando vocês mesmos atingiram a idade adulta, acredito que vocês não olharam mais para os seus pais e falaram: pai, me ajuda. Pai, eu quero isso, pai, eu quero aquilo. Mas vocês chegaram para os seus pais e falaram: pai, ou mãe, no caso, como eu posso te ajudar? O que eu posso fazer para o senhor hoje, para a senhora hoje? E é assim que nós temos que fazer com o nosso Deus. Senhor, não é mais eu quero, mas Senhor, o que eu posso fazer para o Senhor hoje? O que eu posso fazer para cuidar do Senhor hoje? Mas cuidar de Deus, como assim? Claro que Deus é soberano, Ele não precisa de ninguém ficar pagiando Ele, não é isso. Mas é sobre Deus chegar e falar assim: filho, sabe o que eu preciso? Se você quer me ver feliz, me dá mais filhos. Cuida de mais pessoas. Deus colocou uma missão para cada um de nós e nós queremos ver o nosso Pai feliz. Nós temos que cuidar dessa missão que Ele colocou nas nossas mãos. E aí quando Ele vai tratar aos pais, Ele fala assim: eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E Ele repete isso 2 vezes, inclusive. Quando Ele trata aos filhinhos, Ele fala: porque vocês conhecem o Pai. Ou seja, filhinhos, vocês conhecem o papai. Mas quando Ele vai tratar os pais, Ele fala: vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Sabe o que Ele fala? Vocês agora sabem quem sou eu de verdade. Não que o papai é mentira, mas vocês não me veem mais dessa forma. Agora vocês me veem como Deus. O Deus soberano, o Deus todo-poderoso. Vocês me veem assim agora. E vocês sabem qual é a missão de vocês. A gente não tem mais uma relação de infantilidade. A gente tem uma relação de adulto para adulto. De pai para pai. É uma conversa muito melhor. Meus amados, o grande motivo da gente estar falando sobre isso hoje é para que você possa entender que você não pode ficar estagnado no mesmo lugar. Se você está se achegando agora, se você ainda é um filhinho, glória a Deus, que bom. Busque ser maduro até que você se torne um jovem espiritualmente. Se você já é um jovem espiritualmente, se você já está firmado na palavra, já resiste ao maligno, está firme e forte na presença do Senhor, então comece a buscar filhos espirituais, para que você possa cuidar e fazer a missão do Senhor e se tornar um pai espiritual. E quando você já for um pai espiritual, já estiver cumprindo a missão do Senhor para você, já estiver ajudando o seu pai na missão pelo mundo, então agora comece mais filhos e comece a gerar pais. Uma coisa que eu ouvi no começo da semana e que me inspirou a essa palavra hoje, foi uma palavra que eu ouvi falando assim: eu quero ser um líder inútil. Um líder que os meus liderados não precisem mais de mim porque eles foram tão bem treinados que eles têm capacidade para ser líderes de outros líderes. Sabe quando um pai é conhecido como um bom pai? Não é quando ele tem bons filhos, mas quando ele cria bons pais. O pastor Douglas, que era quem eu estava ouvindo, uma mensagem em vídeo na internet, ele estava falando assim: hoje, o meu pai, ele só é considerado para as pessoas um bom pai porque eu sou um bom pai para os meus filhos. Ele me ensinou como é ser um bom pai. Então, quando nós atingimos essa estatura de pais, nós mostramos a imagem de Deus aos nossos filhos espirituais. Nós mostramos como é ser pai. Como é ser pai aos nossos filhos espirituais, para que depois eles também sejam pais e mostrem como é ser pai para os seus filhos espirituais. E assim nós vamos crescendo e divulgando o Evangelho do Senhor para toda a terra. Que em nome de Jesus essa noite você grave essa palavra no seu coração e entenda. Não é sobre a gente ficar pedindo: Senhor, volta logo, volta logo, volta logo. Mas que nós possamos ser aqueles que cumprem a palavra do Senhor quando fala assim: quando toda a terra saber quem eu sou, eu voltarei. Que nós possamos ser aqueles que preguem a palavra do Senhor a todos que estão ao nosso redor, a todos que a gente conseguir chegar. E assim nós apressamos a volta do Senhor. Amém, meus amados? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Que vocês permaneçam firmes e fortes e não presos na sua zona de conforto.
mas que você possa cada vez mais querer crescer na presença do Senhor e amadurecer. Eu creio que em nome de Jesus o nosso grupo de homens vai voltar com tudo ao presencial. E eu espero que nós estejamos engajados a ponto de não queremos permanecer numa mesma estatura, mas querer fazer esse grupo crescer e multiplicar cada vez mais para honrar o nome do Senhor. Amém? Feche os olhos neste momento em nome de Jesus. Eu quero agradecer por essa reunião e quero também orar pelo nosso líder que está fazendo aniversário hoje, como nós falamos no começo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, neste momento, papai amado, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por essa palavra abençoada. Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor possa agora estar com o seu Espírito Santo incomodando cada coração, para que não permaneçam mais na mesma estatura, mas possam buscar crescimento espiritual, amadurecimento espiritual, em nome de Jesus. Orienta, Senhor, os seus filhos para que possam cada vez mais crescer e frutificar. Que quando nós voltarmos ao presencial, Senhor, nós possamos multiplicar cada vez mais o nosso grupo, a ponto de não apenas termos uma reunião, mas termos cultos de homens. Cultos do grupo missionário de homens, porque a igreja vai estar lotada de homens. Em nome de Jesus nós cremos nisso. Papai, eu também quero orar em especial pelo nosso líder que hoje está fazendo aniversário. Senhor, abençoe o irmão Carlos, que em nome de Jesus o Senhor possa derramar as suas maravilhosas bênçãos sobre ele. Fortalece o seu filho cada vez mais na sua presença, que ele continue sendo esse líder abençoado, Senhor, em nome de Jesus. Papai amado, e que nós possamos fazer a diferença nessa terra. Usa o seu filho cada vez mais, Senhor amado, para que continue nos conduzindo através da sua palavra, Senhor. E realize o desejo do coração dele, Pai, em nome de Jesus. Senhor, e agora eu peço por cada irmão que está me assistindo agora, que o Senhor possa dar uma boa noite, um bom descanso a cada um dos meus irmãos, e que possamos encontrar domingo, papai, no nosso primeiro culto de Santa Ceia, felizes, abençoados e dando glória ao Senhor, porque o Senhor é sempre fiel. Em nome de Jesus, é o que pedimos e agradecemos. Amém e amém. Meus amados, Deus abençoe em nome de Jesus. Nós nos vemos na sexta-feira, amanhã, já aqui na live, tá bom? Deus abençoe, abração!